Shalom! Seja muito bem-vindo ao canal da Yavet Church. Inscreva-se e deixe seu like para que essa mensagem alcance ainda mais vidas e corações. Agora, prepare-se para receber uma palavra poderosa que vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Deus abençoe você e sua família. E hoje eu quero compartilhar com você aquilo que tanto o Senhor falou no meu coração nesse dia. Aquilo que Ele me ensinou hoje. Vamos orar mais um pouquinho? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por estarmos aqui, reunidos em Tua casa, em unidade, Senhor. Todos juntos em um só propósito, que é te adorar e exaltar o Teu nome. Eis-nos aqui, Pai. Assim como meu marido orou, usa-me, Senhor. Usa-me na sua totalidade, da forma que o Senhor desejar. E aos teus filhos, que seja entregue a eles a porção recalcada a cada um deles. Que cada um receba na medida determinada pelo Senhor, em nome de Jesus. E que os seus corações e as suas mentes estejam abertas para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar essa noite, em nome de Jesus. Então, estamos no mês da fidelidade, né? Onde nós vamos ministrar a sua vida sobre fidelidade. E a palavra que o Senhor me entregou, ela não fala apenas da fidelidade financeira, mas ela tem como um subtítulo, uma pergunta que diz assim: fidelidade mediante aquilo que o Senhor te entregou. Então, essa noite eu não quero falar com você apenas sobre fidelidade nas áreas da finança, mas eu quero falar também e ministrar o seu coração sobre a sua fidelidade com o Senhor. Não somente a fidelidade de Deus conosco, mas a nossa fidelidade mediante aquilo que o Senhor tem nos entregado e aquilo que o Senhor já nos entregou. Amém? Fidelidade é um atributo de Deus. Hebreus 10, 23 vai nos falar o seguinte: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. 2 Timóteo 2,13 vai falar assim: mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 1 Coríntios 1,9 vai dizer: Deus é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E Salmos 145:17 vai dizer: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. Amém? Portanto, fidelidade ela é um atributo do Senhor. Fidelidade, se nós pudéssemos falar, eu acredito que é uma característica de Deus. Porque, assim como nós lemos, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que um dia Ele já te entregou. Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que um dia você já sonhou, porque Ele colocou no seu coração. E eu quero que você esteja muito atento, porque existem chaves nessa ministração. Existem chaves que o Senhor ministrou ao meu coração sobre determinados assuntos. E o primeiro, e o que eu quero te falar inicialmente, é que a sua prosperidade está ligado à sua fidelidade. E a sua fidelidade, ela não está baseada na sua atual realidade.
A sua prosperidade, ela está ligada com a sua fidelidade, e a sua fidelidade, ela não pode estar baseada na sua atual realidade. Mateus 7,20 vai dizer: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E hoje eu quero falar de algumas pessoas na Bíblia, e o primeiro dele é José. Quem estava na ministração do Everson, ele falou sobre José. E nós amamos muito José. Eu acho que a gente voltou para a era de José, porque ano passado nós passamos alguns meses falando sobre José. E José, ele foi fiel ao que o Senhor havia lhe entregado. Amém? José recebeu da parte de Deus um sonho, e ele foi fiel a esse sonho. E nós temos outra figura na Bíblia que se chama Sansão, separado, escolhido. Quem já ouviu a história de Sansão? Separado desde o ventre da sua mãe, e que se perdeu no meio da caminhada, conheceu a famosa Dalila. E Sansão, ele foi infiel com aquilo que o Senhor havia lhe entregado. E quando nós olhamos para esses dois homens, eles são um ótimo comparativo do que nós estamos fazendo, de qual tem sido o nosso nível de fidelidade com o Senhor, mediante aquilo que Ele nos entregou. Porque José, ele recebe um sonho da parte do Senhor, e esse sonho, ele aponta para uma promessa. Esse sonho, ele aponta para um caminho, mas no meio desse caminho algumas coisas acontecem. Nós temos também Josué que foi chamado e escolhido pelo Senhor, e ele recebe uma missão da parte de Deus. Você está entendendo o que o Senhor está querendo ministrar ao nosso coração essa noite? Ele está querendo resgatar a missão que Ele te entregou. Ele está querendo que você olhe com olhos diferentes ao chamado que Ele te fez, àquilo que Ele te chamou para ser e fazer no reino de Deus. Ele está querendo que você desperte para aquilo que Ele te entregou, e que você não espere apenas fidelidade na área financeira, mas que você seja fiel com Ele, referente àquilo que Ele já te deu. Que você seja fiel com Ele, mediante aos caminhos que Ele já te direcionou, mediante aquilo que Ele já falou que você foi chamado para fazer. E aí, José tem a sua vida apontada para um destino. E Sansão também tem a sua vida apontada para um destino. Mas as escolhas de ambos, a fidelidade de ambos para com o Senhor, determinou o fim de cada um dos dois. Em Juízes 13:5 vai falar sobre aquilo que Sansão foi chamado, ele foi separado e escolhido. Vai dizer: porquanto ficarás grávida e terás um filho, e ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel do jugo dos filisteus. Mas sabe o que José e Sansão fizeram? Guarde isso no seu coração. José revelou o sonho, mas Sansão revelou a senha. José compartilhou um sonho que o Senhor havia lhe entregado, mas Sansão compartilhou com Dalila a senha, o segredo, a chave. E sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Quando nós revelamos e entregamos o sonho, o mínimo que pode nos acontecer é nós sermos
presos, termos a nossa capa roubada, termos tentado ferir a nossa integridade, mas quando nós revelamos a senha, aquilo que move o seu propósito a pessoas que não deve ser revelado, o mínimo que nos acontece é a morte. Portanto, entre parênteses, eu quero te falar algo. Cuidado com quem você faz as suas alianças. Cuidado com quem você faz as suas alianças e cuidado com quem você entrega senhas preciosas. Cuidado com quem senta na sua mesa. Cuidado com quem você senta para ouvir. Porque alianças são muito preciosas, mas elas também são muito perigosas. Porque José, ele se aliançou com o Senhor e com a promessa que Deus havia lhe entregado. E ele foi fiel a Deus do início ao fim, tanto que ele chegou ao Egito. E quando ele achou que o seu cenário era de morte, quando ele achou que tudo tinha acabado, quando ele achou que era só perseguição, Deus moveu uma peça e mudou a sua história. Então eu quero falar para você, seja fiel, porque Deus pode só pegar uma pecinha e mover a minha e a sua história. Eu acho que essa é uma das palavras mais difíceis que tem para me ministrar, até hoje. Porque hoje, Deus me deu chaves para algumas áreas da minha vida. E hoje Deus me fez ver, e eu até compartilhei com o pastor, o quanto eu, Natana, estou sendo infiel com aquilo que Deus me entregou. O quanto está faltando fidelidade da minha parte com aquilo que Deus me entregou. O quanto está faltando amor da minha parte com aquilo que Deus me entregou. E quando nós mais somos ministrados na palavra que nós vamos trazer para a igreja, mais nós somos quebrados, mais nós somos moídos, mais o Senhor nos leva. Eu acho que eu e o pastor nunca ministramos sobre descer a casa do oleiro, não, né? Mas nós descemos a casa do oleiro. Hashtag pastor ministra no domingo sobre a casa do oleiro. Mas nós somos tocados pelo próprio Deus. E esse lugar não é tão fácil assim de estar. E quando nós entendemos e nós identificamos as áreas, os momentos, em qual sentido nós estamos sendo infiel com o Senhor, a nossa fidelidade eleva o nosso nível. A nossa fidelidade eleva quem nós somos perante ao Senhor. E eu quero te dizer que o que muda o seu destino e o que muda o meu destino não são as promessas, não são os sonhos, mas é a nossa fidelidade com Deus. O que muda a sua história não é o que você faz aqui nesse mundo, mas é o que você faz para o Senhor. É o que você entrega para o Senhor. É o seu nível de cuidado com aquilo que o Senhor te entregou. E eu não sei o que o Senhor tem te entregado. Eu não sei o que o Senhor já te entregou. Eu sei para o que alguns foram chamados. Eu sei para o que alguns foram designados pelo Senhor para fazer, mas eu não sei o que todos foram chamados para fazer. Mas essa noite eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele traga à sua memória a palavra que você recebeu, para o que você foi chamado para fazer, o sonho que o Senhor te entregou, a promessa que Ele te entregou, o que Ele disse que você foi chamado e chamada para fazer. Esse é o meu pedido para o Espírito Santo, que Ele traga do teu inconsciente para o teu consciente aquilo que você está sendo infiel com o Senhor.
Aquilo que você precisa demonstrar fidelidade, amor, zelo, cuidado, interesse, vontade. Aquilo que você precisa ter determinação. Porque quando nós entendermos e nós identificarmos essa área, grandes coisas nós iremos viver. Mateus 25, 33. Abre Mateus 25, 23, desculpa. 25, 23. Hoje eu vou ser muito reta, direta. Hoje eu não vou virar meme, nem vai ter corte de mim. Mateus 25, 23. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Ser fiel no pouco é ter responsabilidades com as pequenas coisas que o Senhor te entrega. Porque às vezes a gente fica esperando grandes cargos ministeriais na igreja, grandes lugares no ministério, e nós negligenciamos o pouco que o Senhor nos entrega. Negligenciamos, às vezes, varrer a igreja porque a gente acha que, nossa, é tão pouco, eu queria estar no altar. Nossa, é tão pouco isso, eu queria mais disso. E nós negligenciamos o pouco que o Senhor tem nos entregado. Costumamos ministrar isso quando falamos sobre dízimos e ofertas, e isso obviamente se encaixa também. Mas essa noite o Senhor quer que você entenda que talvez determinadas áreas da sua vida estão travadas, porque está havendo infidelidade da sua parte com o seu chamado, com o seu sonho, com a sua promessa. Está havendo infidelidade da sua parte com aquilo que o Senhor te entregou, com a palavra já liberada sobre a sua vida. Talvez como eu, muitas vezes, você veio à igreja clamando ao Senhor uma nova palavra, clamando ao Senhor um novo direcionamento, pedindo ao Senhor para Ele falar comigo sobre algo, quando o Senhor já falou, já liberou, já direcionou, já entregou, já mostrou. E aí nós queremos que o Senhor venha com novo. Hoje eu estava compartilhando algo com o pastor e eu disse: nossa, amor, como as pessoas são sedentas de saber que Deus se importa com elas. Nós somos sedentos de termos a certeza e a afirmação que Deus se importa com a gente, quando Ele não precisaria fazer mais nada para demonstrar isso, porque Ele já fez isso. E o Senhor, Ele se mantém fiel àquilo que Ele começou. Ele nos criou para intimidade, relacionamento, e Ele nos criou para a vida eterna. Cristo veio porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou. Nós fomos criados para a eternidade. E o pecado, a infidelidade do homem, com o direcionamento que ele recebeu do Senhor no jardim, fez com que ele perdesse a vida eterna. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele determinou. Ele já havia determinado santidade para o homem. Ele já havia determinado eternidade para o homem. E aí, o que o Senhor fez? Ele enviou o Cristo, e Cristo resgatou aquilo que o Senhor já havia determinado. Deixa eu te falar uma coisa. Cristo já veio resgatar aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Seja fiel a isso. Seja fiel a isso. Seja fiel ao que o Senhor colocou nas tuas mãos.
para você cuidar. Seja fiel com a tua casa. Seja fiel com os teus filhos. Seja fiel com o teu marido, com a tua esposa. E eu não estou falando de fidelidade levado para o lado conjugal, levado para traição. Não, eu estou falando da fidelidade com o cuidado, com o amor, com o zelo, com a integridade. O cuidado de você olhar para os seus filhos com amor. O cuidado de mesmo cansada, estressada, você ouvir: mãe, tem que orar. Mãe, vem orar para nós dormir. Oh mãe, orar, orar, orar. E você só querer tomar um banho. E você querer negligenciar a oração. E aí você orar e você: Senhor, eu abençoo, que durma bem, que resplandeça sobre ele a face do autismo. Sério, vocês acreditam nisso? Eu estava tão cansada. Eu não queria orar. Aí quando eu falei, eu olhei para cima, eu disse: não, Deus, é do Altíssimo. De mesmo quando você não querer, você fazer, porque você está sendo fiel com aquilo que Deus te entregou. Eu achava que era tão bobo isso, sabia? Parece bobiça isso que eu vou falar, mas eu achava que era tipo, nossa, é uma oração de 10 segundos. Te abençoo, que você durma bem, que tenha bons sonhos, que nada perturbe o seu sono, que você durma a noite toda. E aí eu comecei a perceber que houve uns dias que nós estávamos cansados e vai dormir, menino. Nós não orávamos na hora deles irem dormir. E algumas coisas começaram a acontecer. E aí Deus trouxe de novo. Eles começaram: mãe, ora, pai, mãe, pai, mãe. E eu comecei a orar especificamente por coisas que estavam acontecendo. E essas coisas cessaram. Porque eu voltei a ser fiel com aquilo que Deus me entregou. Eu voltei a ser fiel com a minha maternidade. O pastor voltou a ser fiel com a paternidade dele. Mesmo que seja 5 segundos. Mesmo que seja uma oração de 10 segundos. Nós estamos sendo fiel com o futuro que Deus nos entregou. Porque os nossos filhos são o futuro. Os nossos filhos são os nossos frutos maiores e mais preciosos. A igreja é um fruto do nosso chamado, mas a igreja é do meu Pai. Quando não está indo muito bem aqui, eu entrego vocês tudo para o Senhor e que Deus faça o que tem que fazer. Eu falo: Deus, pega que são teus. Pega que eles são teus, dá jeito nessa criatura. Mas os meus filhos carnais, o Senhor deu eles para mim. Não que vocês não, mas vocês estão entendendo o contexto da história, né? Vocês estão entendendo o contexto e o nível da responsabilidade. Vocês também são minha responsabilidade. Até falando nisso, abre parênteses, abre aí uma caixinha agora. Abriu. Nós estávamos lá em casa e daí estávamos falando de quando a Thierry foi para o ministério. E aí ela compartilhou, né? Ela nos lembrou, ela disse: quem me evangelizou e me trouxe para a igreja foi o pastor Valacir. Daí eu disse: glória a Deus, menos uma. Então, essa conta é dele. E aí, ela estava compartilhando que ele ligava para ela, né? A Júlia mandava mensagem para ela. Que quando vocês recebem mensagem do número do meu pai, já vou contar para vocês, não é ele. Fake news, tá? É fake news. E a Thierry dava várias desculpas para não ir para a igreja e o meu pai dava uma solução para todas elas. Até o dia que ela foi, e aí ela nunca mais deixou de ir.
Glória a Deus, aleluia. E aí eu falei para ela, então essa conta não é nossa, amor. Essa conta é do meu pai e da Júlia. Menos um para nós prestar conta. Fecha a caixinha agora. E no final do versículo 23, vai falar assim: entra e participa da alegria do teu Senhor. Venha e participe daquilo que eu também conquistei. E eu quero te dizer que a sua fidelidade, ela te dá acessos. A sua fidelidade te permite entrar em determinados lugares. E agora vem a parte que dói nessa ministração. As áreas que você mais está sendo cobrado fidelidade é as áreas que você mais vai prosperar. Vou falar de novo para entrar no seu coração. As áreas que você mais está sendo provado fidelidade é as áreas que você mais vai prosperar. Toda grande árvore, ela um dia já foi uma semente. Amém? Toda grande árvore um dia, ela já foi uma sementinha. E foi necessário ela viver o processo. Foi necessário ela permanecer firme e suportar as estações. Foi necessário ela passar pela poda, porque a poda moldou ela para que os frutos viessem. Mas não para que apenas eles viessem, mas para que eles viessem da maneira correta. Porque se ela não é podada, ela até pode dar um ou outro fruto. Mas esse fruto, muito provavelmente, ele vai ser oco, seco. Ele não vai ter a vida que ele teria se ela tivesse sido podada da maneira correta. E árvores que não são podadas da forma correta, elas permanecem anos sem dar fruto. Elas permanecem anos secas. E talvez Deus, assim como Ele está fazendo na minha vida, porque eu acredito que eu e a minha casa estamos passando por uma poda do Senhor. E nós precisamos permitir que o Senhor faça essa poda. E o nosso maior ato de permissão para isso é a nossa fidelidade. Você sabia que a sua fidelidade é o seu maior ato de amor para o Senhor? Porque você pode dizer, tá aqui na igreja e falar assim: Deus, eu te amo, tu és lindo, maravilhoso, és adorado. Mas aí, fora daqui, você tem atitudes que não representam amor para o Senhor. Você se coloca em situações que não adoram ao Senhor. Você é infiel com o Senhor. Mas a sua fidelidade de permanecer, de crer, de continuar, de confiar, demonstra o seu amor para o Pai. Isaías 40:31 vai falar que as nossas forças, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. O versículo do início do ano. Permaneça. Permaneça. E o Senhor já nos avisou no dia 31 de dezembro de 2024. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Há 10 meses atrás, o Senhor ele já estava nos avisando: esperem, esperem, esperem.
Eu não sei se foi no domingo ou se foi para o Lipe que eu disse, Felipe, permaneça. Eu acho que foi no domingo, na abertura do culto. Eu falei, permaneçam. Essa é a palavra do Senhor para nós. E hoje o Senhor trouxe a palavra, o versículo que Ele me deu no final do ano. Permaneçam. Permaneçam. Suporta as estações. Suporta as estações. Suporta as estações com fidelidade para com o Senhor. Pastora, eu só tenho 10 centavos. É 10 centavos que você tem para ser fiel com o Senhor. Pastor, eu só tenho 2 minutos de oração. É 2 minutos que você tem para ser fiel com o Senhor. Porque a sua infidelidade, ela gera infertilidade. Ela gera infertilidade financeira, porque você não dizima e não oferta, e ela gera infertilidade espiritual. Você tem noção do quanto isso trava a sua vida? E eu já estou encerrando, não estou vendo a Ju, cara. Cadê a Ju? Ah, você vai quiser ver? Tomar mais uma água. O seu nível de fidelidade. O seu nível de fidelidade é o nível que Deus usa para te abençoar. E quando o Senhor me falou isso, eu disse, vixe. Doeu o meu coração. Não porque eu não estou sendo abençoada em determinadas áreas, mas porque eu parei para refletir sobre as áreas que eu talvez esteja sendo infiel com o Senhor. Mas eu creio que essa noite nós vamos sair daqui com corações determinados a exalar fidelidade para o Pai. A sair daqui com corações dispostos a exalar fidelidade ao nosso Senhor. Eu quero terminar com Davi. Todos conhecem Davi, Golias, Saul. Davi, ele era um menino pequeno, mas o seu chamado era grande. Mas não foi o chamado de Davi que fez Davi se tornar rei. Foi a fidelidade de Davi com o Senhor que fez ele se tornar rei. Foi a fidelidade de Davi com o Senhor que levou Davi a um reinado e que levou Davi a ser chamado e conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mesmo nos seus erros e nas suas estações ruins, quando foi necessário, ele rasgou as suas vestes e ele se prostrou diante do Senhor e ele foi fiel a Deus. Não. Ai, pastora, não. O que fez Davi se tornar rei foi a sua fidelidade com Deus. Vá se colocando de pé. Porque se tudo isso para você não foi o suficiente, eu quero te falar um último ato de fidelidade com a promessa, com o chamado. E esse foi o maior ato
de fidelidade que o mundo já viu. Esse foi o maior ato de fidelidade com a sua vida. Esse foi o maior ato de fidelidade com você e comigo, que foi Cristo. Cristo é o maior ato de fidelidade de Deus com a minha e com a sua vida. Deus não precisaria nos dar mais nada, nos entregar mais nada, porque o maior ato de fidelidade sangrou numa cruz. E o maior ato de fidelidade, Ele foi fiel em meio às maiores dores que a nossa carne é incapaz de sentir. Porque as dores que Jesus sentiu, o que Jesus passou, a nossa carne, ela não é capaz de suportar. Eu achava que o que eu estou passando é muito. Mas eu lembrei que eu tenho uma promessa, que eu tenho uma palavra, que eu tenho um direcionamento. Eu lembrei que sobre mim não foi colocado um fardo pesado, mas sobre mim foi colocada uma capa da promessa. Eu lembrei que sobre mim não foi colocado um peso, mas foi derramado o sangue do Cordeiro. Eu lembrei que eu nunca vou precisar passar por dores que homens que serviram ao Senhor passaram, porque sobre mim já veio uma promessa e sobre Ele já foi todas as minhas dores, todos os meus pecados. Sobre a vida dele eu já fui liberta, sobre Ele eu já ganhei acesso à salvação, sobre Ele eu ganhei acesso à intimidade e sobre Ele eu ganhei novamente acesso à minha vida eterna. Mas tudo isso eu não vou alcançar apenas por uma palavra liberada. Eu vou alcançar se eu for fiel ao meu Pai. Porque aquilo que eu quero viver com o Senhor precisa ser pouco, mediante as dores que eu sinto. Aquilo que eu tenho para viver com Ele precisa ser maior do que as minhas dores, precisa ser maior do que as minhas vontades. Aquilo que eu tenho para viver com Ele precisa ser maior do que as minhas lutas. Porque é a minha fidelidade que vai me manter firme na estação do inverno. Quando a chuva vem, quando o frio vem, quando a doença vem. Para que eu possa desfrutar depois da primavera do Senhor, das flores nascendo, dos frutos vindo. Essa noite, o meu maior desejo e o que eu clamei ao Senhor é para que o seu maior desejo seja ser fiel com Ele, mediante aquilo que Ele já te entregou, mediante a sua promessa, mediante ao seu chamado, mediante aquilo que Ele já te direcionou. O louvor vai tocar e você vai tirar o seu momento com o Senhor. Você vai tirar o seu momento com Ele e você vai pedir para que o Espírito Santo traga à sua memória aquilo que Ele já te entregou, aquilo que Ele já te mostrou, as palavras determinadas, lançadas sobre a sua vida, aquilo que você foi chamado para fazer. Porque em algum momento
da sua caminhada até aqui, Deus já te entregou, Deus já te mostrou, Deus já ministrou o seu coração, Deus já fez os seus olhos queimar por algo, Deus já fez você desejar algo, e você precisa voltar a sonhar com isso. Tudo sabes de mim, quando olhas meu coração,